A passagem em que Jesus anda sobre as águas está registrada no Novo Testamento, especificamente nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. A história ocorre após a multiplicação dos pães e peixes, e é um momento marcante da vida de Jesus. Vou te contar de uma forma mais compacta, com foco nas partes principais, e tento fazer em 7 minutos, como você pediu. Contexto: após alimentar uma grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus manda seus discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado do mar da Galileia. Enquanto isso, ele sobe ao monte para orar sozinho. O mar agitado. Durante a noite, enquanto os discípulos estavam no barco, uma forte tempestade surge, e as ondas ficam agitadas. Eles ficam com medo, pois estavam a várias horas de viagem, e o vento forte dificultava a navegação. Jesus sabia o que estava acontecendo e, em um momento de agitação no mar, ele decide ir até os discípulos. Jesus anda sobre as águas. Às 3 da manhã, Jesus vê os discípulos lutando contra a tempestade e, sem hesitar, começa a andar sobre as águas para alcançá-los. Quando os discípulos o veem, ficam apavorados e pensam que é um fantasma. Eles gritam de medo. As palavras de Jesus. Jesus, então, os chama e diz: coragem, sou eu, não tenham medo. O medo dos discípulos começa a diminuir, mas é Pedro quem reage de forma imediata e, cheio de fé, pede a Jesus para chamá-lo para ir até ele andando sobre as águas também. Jesus responde: venha. Pedro começa a andar, mas duvida. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, ao perceber o vento forte, ele começa a duvidar e fica com medo, fazendo com que ele afunde. Desesperado, Pedro grita: Senhor, salva-me! E imediatamente, Jesus o estende a mão, o pega e diz: homem de pouca fé, por que duvidou? Acalmaria. Depois que Jesus entra no barco com Pedro, o vento cessa e os discípulos, em um ato de reverência, se prostram diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Reflexões e lições. Esse milagre tem várias lições importantes. Primeiramente, mostra a autoridade de Jesus sobre a natureza e o poder divino que ele carrega. Além disso, a história de Pedro nos ensina sobre fé e dúvida. Quando ele teve fé e se focou em Jesus, conseguiu andar sobre as águas. Mas, quando deixou o medo e a dúvida tomarem conta, afundou. O gesto de Jesus ao resgatar Pedro também mostra sua misericórdia e disposição para ajudar mesmo nos momentos de fraqueza. A calma que ele trouxe à tempestade, logo após entrar no barco, reflete o poder de Cristo para trazer paz nas situações mais turbulentas da vida. Esse milagre, como muitos outros, reafirma que Jesus não só é o Filho de Deus, mas também aquele que tem poder para transformar qualquer tempestade, interna ou externa. E aí, você curte esse episódio da Bíblia?